E a gente entra numa outra categoria de falta de medicamentos que já está acontecendo há bastante tempo, né? Infelizmente, medicamento para pressão alta, para diabetes, uma série de problemas os nossos ouvintes vêm enfrentando há meses aqui em São Paulo. Bom, vamos continuar falando agora a respeito de saúde, mas para a gente detalhar um pouco mais como deve ser a vacinação de crianças em São Paulo. A gente está na expectativa para que daqui a pouco, por volta das 4 horas, o Ministério da Saúde, por meio de uma entrevista coletiva, divulgue como será a vacinação de crianças aqui no Brasil. Ontem teve uma audiência pública, esse assunto foi bastante debatido, vários especialistas participaram, né, desse encontro, alguns que a gente chama de especialista porque é a classificação, né, Bruna, mas que são pessoas, enfim, negacionistas, com ideias, enfim, que a gente nem deveria estar discutindo mais, mas os dois lados foram apresentados ali nesse debate. E, inclusive, uma dessas pessoas participou aqui hoje com a gente na Rádio Bandeirantes, o infectologista Marco Aurélio Safad, que esteve nessa audiência pública ontem falando sobre a vacinação infantil, e ele destacou que a incidência de casos de Covid leve em crianças é maior, mas também há um número muito alto de crianças com sequelas. Ele usa isso para defender a vacinação de crianças e fala sobre a necessidade de apresentar uma receita médica para vacinar esse público. Ele torce para que isso seja derrubado pelo Ministério da Saúde. A necessidade da prescrição médica, evidentemente, é algo inexequível na prática. Não é possível imaginar que os pais terão acesso a um pediatra, né, para que ele possa conferir uma receita. Eles vão sobrecarregar, imagina, mais ainda os hospitais que já estão com filas quilométricas, uma em cada 7 a 10 crianças que são acometidas pela Covid-19, mesmo que em formas leves, podem persistir meses com sintomas que contribuem para prejuízo na sua cognição, prejuízos respiratórios, cardíacos. Bom, vamos saber então como é que está o planejamento em São Paulo em relação a isso. Está com a gente aqui na linha o secretário estadual da Saúde, secretário Jean Gorenstein. Secretário, boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Eu já vou começar então entrando com essa questão aqui. Se o Ministério da Saúde, mesmo com uma consulta pública, opinando que é contrária à necessidade de uma receita médica, se o Ministério da Saúde colocar essa obrigatoriedade para vacinação de crianças, São Paulo vai seguir isso? Como é que vai ser esse critério por aqui? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Bruna, Ana e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É claro que nós não vamos exigir, como não exigimos para nenhuma vacina do Programa Nacional de Imunização. Vamos exigir apenas que os pais façam a sua deliberação. Portanto, receita médica para vacina não faz parte da história do programa de vacinação, não só do Estado, como do país. Ótimo, então temos aí já uma questão decidida. Agora, em relação ao restante do planejamento, como é que deve ser essa campanha de vacinação aqui em São Paulo? O governo hoje falou que já tem um planejamento todo pronto e com uma meta bastante ousada, né, de vacinar com pelo menos uma dose todas as crianças até 5 anos de idade, de 5 a 11, né, em 3 semanas. É um processo bastante acelerado, secretário. Sem dúvida, nós temos uma estrutura já planejada desde o ano passado. Estamos com todos os 5.200 postos do Estado de São Paulo, nos 645 municípios, preparados, inclusive com vacinadores, com insumos, especialmente agulhas, luvas, esperando o imunizante. O imunizante que o governo federal deveria estar nos dando, especialmente da Pfizer, uma vez que nós não temos a possibilidade de aquisição diretamente da Pfizer, por uma questão absolutamente contratual. Então, dessa maneira, precisamos do imunizante da Pfizer. É claro que esperamos também uma liberação agora da Agência Nacional de Vigilância Anvisa, que nas próximas horas, e quando eu digo horas, próximas 24, 48 horas, está apreciando a liberação para uso emergencial da Coronavac para o público de 5 a 11 anos, fazendo com que nós já tenhamos 12 milhões de doses aqui no Butantan, que poderão ser disponibilizadas de forma imediata, ajudando não só as nossas crianças, como também apoiando a vacinação de alguns estados eventualmente. Mas como ainda não há essa decisão, secretário, em relação à Coronavac, né, a aprovação, esse calendário inicial do governo do estado conta somente com o imunizante da Pfizer, certo? Sem dúvida. E o pior, nós vamos receber, o Brasil vai receber 15 milhões
de doses do imunizante da Pfizer, que acontecerão de forma gradual, a partir agora da segunda quinzena de janeiro, e terminarão, portanto, esse estoque de entrega de 15 milhões no início ou no meio de março. Dessa forma, nós, só São Paulo tem um quantitativo, pensando nas 2 doses, de 8 milhões e 600 mil doses. Ora, está faltando número, ou seja, está faltando dose. Nós precisamos que haja uma conscientização para que a Coronavac possa ser utilizada para imunizar essas crianças, como ela já tem sido feita em 8 países. Lembrando que 16 países já estão imunizando crianças, 8 deles estão imunizando com a Coronavac, Chile, Equador, Colômbia, China, entre vários outros, mostrando que, na prática, ela tem uma característica de proteção, eficácia e imunogenicidade. Então é isso que nós precisamos numa vacina, especialmente nesse público etário, neste momento da pandemia. Secretário, se não liberarem a vacina Coronavac, se a Anvisa novamente apontar mais alguma questão que precisa ser respondida, alegar que faltam dados, esse planejamento do governo de São Paulo de vacinar essas crianças todas em 3 semanas cai? Sem dúvida, nós para vacinação precisamos não só de estrutura, mas de vacinas. Então nós precisamos e seguiremos, como sempre seguimos, a liberação da Agência Nacional de Vigilância. Se ela nos permitir vacinarmos, independente do Ministério acatar ou não, nós já iniciaremos. Mas se ela não promover a sua liberação, nós obrigatoriamente aguardaremos esse quantitativo de doses, que digo, a pífia, pelo governo federal. Doutor Jean, eu sei que essa pergunta ela seria muito melhor direcionada ao doutor Dimas Covas, que é quem responde pelo Instituto Butantan, mas como eu sei que vocês conversam muito também, estão sempre alinhados, vou direcionar lá ao senhor. Por que é que o governo do estado está muito otimista dessa vez em relação a essa aprovação da Coronavac? Por que dessa vez vai? Todos os dados foram enviados? De onde vem essa confiança, já que a Anvisa em todas as outras vezes dizia que faltavam dados? Esses dados foram entregues dessa vez? Foram entregues todos os dados, talvez uma ou outra coisa possam ser questionadas, eventualmente, que é natural, mas tudo aquilo que havia sido solicitado nas reuniões prévias foi entregue. E nós temos uma outra questão. Nós temos um dado de fase 4, que nós chamamos, que é exatamente essa aplicação de mais de 60 milhões de doses da vacina em 8 países, e que mostraram, e que vem mostrando uma segurança na aplicação dessas crianças. Então, tudo isso está sendo avaliado de uma forma técnica, muito conscienciosa, com amparo de um board, que é um grupo de assessores da Agência Nacional de Vigilância, no qual um dos seus integrantes é o professor Marco Safra, e que tem se mostrado bastante otimista. Então, essa interlocução feita por esse board, frente aos resultados dos exames que foram apresentados, dos testes que foram feitos nos trabalhos, tem dado, então, essa esperança, essa grande expectativa, que não é só nossa de governo, mas de muitos pais, avós, que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Agora, secretário, em relação à obrigatoriedade da vacina, como que isso vai funcionar na caso de crianças aqui em São Paulo? Porque para os adultos a gente não tem essa obrigatoriedade, mas várias empresas, órgãos públicos, recentemente o governo de São Paulo, inclusive, né, passou a exigir o passaporte da vacina dos funcionários, eles têm até domingo para encaminhar esse comprovante, inclusive. Como é que vai funcionar em relação a essas crianças? Por exemplo, a obrigatoriedade da matrícula vai incluir aí a carteirinha de vacinação? Nós ainda não decidimos essa questão, mas é interessante lembrar que nós estamos vivendo num momento de emergência pandêmica, em que esse público está totalmente desprotegido, e nós temos a oportunidade de receber as informações do que vem acontecendo com essas crianças na Europa, nos Estados Unidos. Então, temos sim que protegê-las, até porque é um direito no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente essa proteção através da vacina. Portanto, eu acho que nesse momento nós entendemos que, independente dela ser obrigatória, é um direito das crianças, é um dever do Estado poder promover essa oferta, e
independente dela ter sido obrigatória em algum momento, nós tivemos 96% da nossa população adulta vacinada com 2 doses, 80% de toda aquela população acima de 12 anos vacinada com as 2 doses, portanto as pessoas querem se vacinar. Eu não tenho dúvida que isso não vai ser um problema que sequer precisaria ser discutido nesse momento. Secretário, as pessoas querem se vacinar, mas uma coisa que chamou muita atenção agora há pouco na coletiva de imprensa do governo do estado, tanto a mim quanto a Ana Paula Rodrigues, foi a questão dos faltosos na segunda dose. Comentamos aqui exatamente esse público mais jovem. Aí acho que a gente tem 2 pontos aqui para analisar com o senhor. Eu vou falar até um número aqui. Eu tenho ele aqui, Bruna, aberto você também. anotou aí também? É um número bastante expressivo. Isso, na faixa de 12 a 19 anos, temos aí mais de 620 mil pessoas, jovens, que não tomaram a segunda dose, não voltaram aos postos. E aqui nós estamos falando de segunda dose, tá? Não terceira dose, importante. De 20 a 24, 427 mil pessoas. De 25 a 29, 367 mil pessoas. Então, mais de 1 milhão só aí, né? 1 milhão de pessoas só nesse grupo entre 12 e 29 anos. E aí, por que essa pergunta dividida em 2 partes? Acho que a primeira parte a gente começa a falar de quem está acima de 18 anos, né? Dos jovens, as pessoas que estão saindo mais, que estão se divertindo, indo aí para balada, para festa, para bar, viagens de ano novo e precisam voltar para a segunda dose para que a gente tenha um mínimo controle da doença. Mas, por outro lado, secretário, tem aí nesse grupo também parte de crianças, né? 12, 13, 14, 15 anos. A gente também fala de uma segunda parte, né, de crianças. Aqui estamos discutindo de 5 a 11, mas tem também de 12 a 16, 17 anos. Essas pessoas também não indo e muitas vezes os pais também não estão levando. Uma criança de 12 anos não tem autonomia, né, Ana? Para sair sozinha de casa e ir sozinha para um posto. Então, como é que o governo do estado avalia esses 2 cenários, secretário? Tanto essa questão das crianças que dependem dos pais e precisam voltar para a segunda dose e não estão indo, e de outro lado, os jovens que estão deixando de se vacinar no momento crucial da pandemia. É muito bem visto. Esse foi um dos dados que a gente acabou recebendo hoje de manhã. Nós temos aí 2 milhões e 600 mil pessoas que não tomaram a segunda dose, portanto, sequer estão devidamente protegidas, imunizadas. Desses, 1 milhão e 700 mil, olha que loucura, 1 milhão e 700 mil estão na faixa de 12 a 29 anos, e você colocou muito bem, 623 mil são pessoas na faixa de 12 a 19 anos, portanto, que não estão protegidas, e são essas pessoas que muitas vezes acabam circulando sem utilização de máscara e com risco não só de adoecerem, mas de transmitirem muito mais e fazerem parte dessa cadeia de transmissão. E foi pensando exatamente nisso que, junto com o secretário da Educação, Rocieli Soares, nós estamos convocando os municípios para estarem imunizando nas próprias escolas. Isso terá uma dupla ação, tanto na vacinação de crianças quanto de adolescentes, especialmente os adolescentes faltosos. E dessa forma estejamos conseguindo atingir a nossa meta. E olha, no início do mês passado, portanto há 30 dias, nós tínhamos 5 milhões e 400 mil faltosos. Estamos, portanto, com 2 milhões e 600, 50% a menos de faltosos, mas ainda é um número que merece a nossa atenção e vamos buscá-los. É dessa maneira que vamos proteger a todos. Ninguém vai ficar para trás. Secretário, rapidinho antes da gente encerrar aqui, sobre o aumento de casos de gripe e de Covid também. Qual que é o panorama que a Secretaria da Saúde faz aqui em relação ao estado para os próximos dias, para as próximas semanas? É um cenário mais otimista ou a gente deve ver ainda os casos acontecendo desse porte, né, desse jeito como a gente tem visto nas últimas semanas? Nós conseguimos fazer o diagnóstico de co-infecção, que nós chamamos, que é exatamente da Covid com a influenza, a gripe, em 110 casos, especialmente em pacientes internados nas unidades de terapia intensiva e nas próprias enfermarias. Agora, eu vou ser muito franco com você, falando como infectologista, nós devemos ter muito mais pessoas que estão com sintomas muito leves e que possam ter os 2 vírus aí presentes e que estão circulando. Por isso a importância, a necessidade
de se utilizar a máscara. E a precaução através também da própria imunização com relação à Covid. São duas formas que nós temos de proteger contra manifestações moderadas e graves de doença, assim como também protegendo a vida, evitando a morte. Agradecer aqui ao secretário estadual da Saúde conversando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, o secretário Jean Gorenstein. Obrigada pela sua participação mais uma vez, pela conversa com os ouvintes e bom trabalho para o senhor, secretário. Secretário, obrigada e 5 de janeiro ainda está valendo. Feliz ano novo. Feliz ano novo, verdade. Muito bom, feliz ano novo para todos nós, com saúde, com paz e realmente com responsabilidade. Responsabilidade é vacina e máscara. É isso. Um grande beijo a todos. Até mais, secretário. Muito obrigada. Agora são 2h40. Bora Brasil, daqui a pouquinho tá de volta.